O governo nos aconselha a ter uma dieta baixa em gordura, afirmando que isso vai ser o melhor para a nossa saúde e também vai prevenir que nós engordemos. Porém, será se realmente isso tem base científica? De onde foi que surgiu essa ideia? E é exatamente isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir esse argumento que o governo usa de que uma dieta baixa em gordura e alta em carboidrato é mais saudável. Será se realmente é? E de onde foi que eles tiraram essa ideia? Mas só uma observação antes de começar realmente esse vídeo, é que as diretrizes alimentares que nós usamos aqui no Brasil foram copiadas dos Estados Unidos. As diretrizes foram definidas nos Estados Unidos e o Brasil deu um Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou aqui, implementou aqui no Brasil. Então eu vou explicar de onde foi que surgiu essa ideia nos Estados Unidos que uma alimentação baixa em gordura e alta em carboidrato seria melhor para a nossa saúde. Mas antes que você esqueça, você já pode ir deixando o like aqui nesse vídeo, que você me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também já me ajuda bastante a fazer essa informação chegar no maior número de pessoas possíveis. E só para vocês entenderem, as diretrizes alimentares propostas pelo governo dos Estados Unidos em 1980 foi um ponto de ruptura radical no que diz respeito ao que o governo falava em relação à nutrição. Desde 1956, o governo nos aconselhava a buscar alimentos nutritivos e também ingerir uma dieta equilibrada, buscando consumir todos os grupos de alimentos básicos, que no caso era o leite, as carnes, frutas e hortaliças, cereais e leguminosas. E dessa forma, o governo nos aconselhava a consumir alguns alimentos de cada grupo todos os dias. Porém, em 1980, onde teve uma atualização das diretrizes alimentares, em vez deles nos aconselharem a comer alimentos mais nutritivos, eles queriam restringir o consumo desses alimentos. E dessa forma, carne, manteiga, ovos e leite, que sempre foram alimentos associados à prosperidade e à saúde, do nada deixaram de ser saudáveis e começaram a ser considerados perigosos. E isso foi muito aceito naquela época, porque por volta de 1970 foi jogado para a população a verdade sobre pesticidas e cigarros, que muitos acreditavam ser saudáveis. E depois, quando se revelou a verdade, que eles eram prejudiciais à saúde, a população estava com o pé atrás. E quando o governo falou que carnes, leites e ovos eram prejudiciais para a saúde, a população, pelo menos a maior parte, aderiu com grande facilidade. Então veja que essa recomendação de abandonar os alimentos tradicionais que a população sempre comeu, como carne, leite e ovos, veio justamente no momento que as pessoas estavam com o pé atrás, se perguntando o que era saudável e o que não era. Porque naquele tempo muitos acreditavam que cigarros eram benéficos para a saúde e os pesticidas não faziam nenhum mal. Então, quando foi descoberta a verdade, eles ficaram em dúvida sobre qualquer coisa que poderia fazer mal à saúde, mas eles não estavam sabendo. E foi muito provavelmente por causa disso que essas diretrizes propostas lá por volta de 1980 foram recebidas com tanto prazer, com tanta facilidade. E a partir de 1980, a dieta de baixa gordura e baixo colesterol começou a se multiplicar pelos Estados Unidos e dos Estados Unidos para o mundo. E essa dieta, no começo, era aconselhada apenas para homens de meia idade que tinham algum tipo de doença no coração, doença cardíaca. Porém, ela foi tão disseminada pelo país que foi adotada até por mulheres e crianças. E assim, essa dieta, que era recomendada apenas para um grupo específico de pessoas, que no caso eram homens de meia idade com problema no coração, passou a ser a dieta de todo um país. E essa dieta, no começo, tinha o objetivo de diminuir a quantidade de gordura saturada e de colesterol da alimentação.
Porém, depois de um tempo, começou a se reduzir todo tipo de gordura, independente de qual gordura. E isso era proposto justamente porque a maioria dos nutricionistas afirmava que gordura era mais calórica. E, consequentemente, você consumindo mais gordura, ia consumir mais calorias e ia engordar. Então, a ideia naquele tempo era o quê? Gordura engorda. Mas hoje em dia, nós já sabemos que não tem nenhum sentido, porque mesmo tendo mais calorias, a gordura promove bastante saciedade. E da forma que ela é metabolizada pelo nosso corpo, ela não induz o acúmulo de gordura corporal. A ideia sobre o que causa a obesidade, ou seja, o que nos torna mais gordos, sempre foi questão de debate. Porém, mesmo sem nenhuma evidência, o governo botou um limite máximo de 35% de gordura na nossa dieta, sem nenhuma evidência científica. Então veja que isso é pura politicagem e não ciência. E existiam alguns outros órgãos do próprio governo que eram contra essa ideia de diminuir gordura, porque eles tinham medo que a população, quando diminuísse gordura, aumentasse o consumo de carboidratos, que foi justamente o que aconteceu. E eles estavam principalmente preocupados com o aumento do consumo de carboidratos refinados, como açúcares, refrigerantes, massas, pães, bolos e outros doces. Mas sabe o que foi que realmente aconteceu? De 1970 a 1995, ou seja, durante 25 anos, o que o governo mandava a população fazer era controlar o consumo de gorduras, ou seja, reduzir as gorduras e aumentar o consumo de carboidratos refinados. Essa era a recomendação do governo, dá para acreditar, e o Brasil copiou as diretrizes desse país idiota. O governo afirmava que o correto seria nós consumirmos lanches de outros grupos alimentares, como bolachas e biscoitos de baixo teor de gordura, pretzels sem sal, balas duras, balas de goma, açúcar, xaropes, mel, geleia, gelatina e marmelada. Em resumo, o governo aconselhava para evitar as gorduras e que as pessoas comessem açúcar. Dá para acreditar nisso? Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se você estiver interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição hoje em dia, que eu leio em livros e também em artigos científicos. E o efeito direto dessa idiotice do governo foi que aquelas pessoas que estavam buscando melhorar a saúde, reduzindo gorduras, começaram a consumir muitas bolachas baixas em gorduras ou até sem gorduras, porém cheias de carboidratos refinados. E só para vocês terem uma ideia, naquele tempo, até mesmo os sucrilhos, que é aquele cereal matinal que é puro açúcar, tinha um selo de saudável para o coração. É o cúmulo do absurdo. E até mesmo nos dias de hoje, muitos alimentos considerados saudáveis, naturais ou até mesmo orgânicos, contêm açúcar nos ingredientes, que não vai te fazer bem e não vai te ajudar a emagrecer e muito menos ficar saudável. Muitas pessoas colocam a culpa na indústria, pois é a indústria que produz muitos alimentos com adição de açúcar e com muitos carboidratos refinados. Porém, a raiz de todo o mal vem do governo, dessas normas idiotas. Porque quando o governo afirma que uma alimentação baixa em gordura e alta em carboidrato é saudável, as pessoas vão querer essa alimentação. E a indústria só produz o que a população quer. Donald Fredrickson, uma autoridade de primeiro escalão do Instituto Nacional de Saúde e que depois chegou a ser diretor desse órgão, escreveu um artigo questionando as diretrizes do governo. Ele cita: será que sabemos o suficiente para aconselhar todas as pessoas a ingerir uma dieta na qual mais da metade das calorias serão proporcionadas por carboidratos? Ele também escreveu que o relatório do governo era digno de pena e ele se referia ao fato de não ter comprovação científica mostrando benefícios em uma dieta baixa em gordura.
E é importante lembrar que em 1970, quando o governo começou a disseminar essa ideia de uma dieta baixa em gordura para todos os norte-americanos, não existia nenhum estudo clínico mostrando causa e efeito em cima dessa dieta. Então o governo estava dando um tiro no escuro, eles não tinham nenhuma evidência para isso. A maioria dos estudos que existiam naquela época se concentraram na redução do colesterol da dieta e não da gordura no geral, como era o que o governo estava propondo. Então, em resumo, não existia nenhum estudo clínico testando uma dieta com um limite de 35% de gorduras. Mas mesmo não existindo esse estudo, o governo recomendava essa dieta para toda a população. Não importava a idade, não importava o sexo, não importava se era saudável ou doente, todos tinham que aderir a essa dieta. E mesmo com essa ausência de provas, não impediu o governo de publicar diretrizes sobre uma dieta baixa em gordura. E eles foram até um passo além. Eles queriam reformar tudo que existia no país que estava relacionado com a gordura. O desenvolvimento de novas raças de gado mais magras, laticínios e produtos de confeitaria com baixo teor de gordura, a promoção da margarina, a virtual eliminação das gemas de ovos, dentre outros. E como nós bem sabemos, a maior parte dessas modificações acabou acontecendo. Não só o governo começou a dar mais preferência aos alimentos com baixo teor de gordura, como também toda a indústria alimentícia começou a reformular os seus produtos. Desde peitos de frango sem pele até um número incontável de sopas, iogurtes, bolachas e patês com baixo teor de gordura. Em resumo, nos dias atuais, não importa qual seja o alimento, ele existe em uma versão magra, ou seja, uma versão com baixo teor de gordura. E em alguns casos, você não consegue nem encontrar a versão integral do alimento. Você só encontra a versão sem gordura ou com baixo teor de gordura. Isso acontece muito quando eu vou comprar iogurte no supermercado. Eu procuro o iogurte natural integral e só consigo achar o desnatado. É incrível! E só pegando esse gancho dos iogurtes, em 2013, nos Estados Unidos, o único tipo de iogurte natural integral que você conseguia encontrar no mercado era importado da Grécia, porque os que eram produzidos no próprio Estados Unidos eram apenas semi-desnatados ou desnatados. E só para vocês terem uma ideia, esses iogurtes desnatados ou semi-desnatados engordam mais que os integrais. Os integrais nem engordam, agora os desnatados sim engordam muito. E por quê? Porque os iogurtes desnatados, o que é que eles fazem? Eles tiram a gordura do iogurte. Porém, o que dá sabor ao iogurte é a gordura. E quando eles tiram essa gordura, o iogurte fica ruim, fica sem sabor. E a indústria não vai conseguir vender o iogurte ruim. Então o que é que eles fazem? Adicionam carboidratos nesse iogurte desnatado. Então você que está tomando um iogurte desnatado, achando que vai te ajudar a emagrecer, ou pelo menos te ajudar a não engordar, você está dando um tiro no seu pé. E foi em 1990 que teve o auge dessa ideia de se livrar das gorduras dos alimentos. E aí a indústria levantou o rótulo baixo teor de gordura ou sem gordura para poder vender mais. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Bruno Martins. Ele perdeu 9,5 kg em 1 mês e 3 semanas, de uma forma fácil, comendo o que gosta e o melhor de tudo, sem passar fome. Bem pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero ter conseguido abrir os seus olhos sobre essa questão de uma dieta baixa em gordura, que não faz nenhum sentido. E o governo propôs isso sem nenhuma evidência científica, dando um tiro no escuro. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!